uma... a gente que falou um pouco lá do Rames, voltando aí para o São Paulo, sabe lá quando, mas enfim, uma hora ele vai reaparecer lá no CT, mas tem, ainda não confirmada oficialmente pela diretoria do São Paulo, mas muito provavelmente já está quase certo, nem treinou hoje, já deu aquele alô lá para os seus companheiros. Partiu. O Diego Costa, zagueiro do São Paulo, indo para o Krasnodar da Rússia. Essa informação que chega ao nosso companheiro, o Gabriel Sá, que aliás estará com a gente aqui amanhã como convidado, Gabriel Sá, grande, muito bem informado sobre as coisas do São Paulo e sobre o jornalismo em geral, sobre o esporte em geral, estará aqui com a gente amanhã. Então ele traz essa informação, ainda não confirmada oficialmente pelo São Paulo, mas ele é muito bem informado. O Diego Costa, zagueiro, podendo se transferir para o Krasnodar, algo como 7 milhões e meio de euros, e meio de euros para ele. O Krasnodar que está liberando aí, aliás, acabou de anunciar o Galo também, o Júnior Alonso, né? Então é um movimento que ele libera um e traz outro brasileiro. No caso o Júnior Alonso, que eu digo de clube brasileiro, porque ele não é brasileiro. Nosso companheiro que estaria sentado aqui, que está lá dando um rolê, diria que nunca vai comemorar. Odeia. Que não vai comemorar. Tinha que ter 160 jogadores para não faltar nunca. É tipo entendeu? De futebol americano, né? 50. Entra... Uns 200 caras no elenco aí seria o ideal, para não ter problema. Mas enfim, entra um pouco a necessidade dos clubes brasileiros, você põe no orçamento, sei lá, o Corinthians tem 190 milhões para vender de jogador, não tem o que fazer. E aí pintou você olha lá no seu cenário, eu tenho outros zagueiros, 7 milhões e meio de euros, me ajuda, mas é um zagueiro, não me parece uma venda num valor tão baixo assim, o euro está super alto, nós estamos falando de 45 milhões mais ou menos, daí paga o quê? Umas 3 folhazinhas do São Paulo, talvez? Uns 3 mesinhos de paz? Eu sei que não é à vista, né? Essas coisas são sempre parceladas e os clubes brasileiros vão no fundo de investimento europeu e adiantam normalmente o valor e pagam juros ali e adiantam o valor à vista. É uma perda. Eu não vou falar que não é uma perda, mas eu também tenho que entender, falar não com o dinheiro dos outros é sempre mais fácil. E aí o presidente de São Paulo, o Casares, vai virar aqui para o G4 e vai falar, tá bom, e segunda-feira eu pago como meus jogadores aí? Então é aquela equação sempre difícil de um clube que ainda está melhorando a sua estrutura financeira, ainda arrecadava muito, muito ridiculamente pouco, agora já arrecada de um tamanho um pouquinho mais normal, 600 e pouco, mas tem uma margem pelo tamanho da torcida para arrecadar perto de 1 bilhão ou bater 1 bilhão certamente, então tem uma margem de crescimento muito grande, mas que ainda não arrecada como Palmeiras, Corinthians e Flamengo na casa de 1 bilhão. Então, eu entendo a diretoria do São Paulo, sinceramente, o torcedor fica bravo, mas o Diego Costa acho que vai fazer falta de alguma maneira, mas é uma falta aceitável, entre aspas, por conta da situação financeira do clube. E aí, Massa? E aí, se a data FIFA parar, beleza. Se não parar, você já vai perder o Ferrarese e o Alan Franco, né? Então aí... Sim, vai ter que usar os meninos lá, o Belém e o outro menino lá que não queria... Esse fazer aquecimento. Como que é o nome dele? Sabino. E o São Paulo está trabalhando com outro jogador chamado Igão, que é da base. O moleque. Que eles apostam muito nesse jogador, que dizem que é um jogador muito talentoso da base. Estava no sub-20, subiu, está treinando com o grupo principal, mas claro, ainda é muito cru. Ele já passou na frente do Belém, que também está no elenco do São Paulo. Esse aí está sendo tratado como uma joia lá no São Paulo. Sobre o Diego Costa, meu pitaco aqui, ele vinha sendo bastante utilizado pelo Zubeldia, inclusive como lateral, zagueiro, mas tem que vender. inclusive como lateral direito, né? Porque só tinha o Igor Vinícius, não tinha o Rafinha ainda. Sim. Então ele estava entrando todo o jogo, entrando como lateral direito nos jogos. Eu acho sim que vai fazer falta, até porque os outros jogadores, Ferrarese e tal, agora vai mudar o técnico da seleção do Equador, sabe lá se o Arboleda não vai ser convocado de novo. Então essa indiscutivelmente é uma questão. O outro lado da moeda é o Diego Costa, um jogador com mais de 23 anos já. 24, né? 24 anos, então, a possibilidade dele ser negociado era muito pequena, quer dizer, muito pequena não, tanto que foi negociado, mas ele já tinha passado daquela idade, talvez o São Paulo não fosse lucrar muito mais com ele do que lucrando, precisa de dinheiro, indiscutivelmente precisa de dinheiro, e aí acho que os valores não são tão ruins, eu acho até um valor ok
para a venda do Diego, que foi um jogador importante. O jogador veio da base, foi campeão da Copa São Paulo como São Paulo, foi campeão da Copa do Brasil, substituindo o Arboleda naquela final. Sempre se mostrou muito São Paulino, assim, um cara que a torcida gosta muito. O Rafão aqui está falando, zagueiro mediano, excelente venda. Só subir da base novamente a reposição, já que o Alan Franco e o Arboleda são os titulares. E a Lucimeire Toyama está sempre o que a gente fala, gostaria de entender o que leva um moleque a aceitar morar, trabalhar num país em guerra. Bom, na verdade, muitas vezes é o empresário dele que fala, e bom, vá para lá e tá tudo certo. E o que o Tironi fala aí da parte do mercado, só quando você chega aos 24 anos, vários clubes da Europa, isso é considerado velho. Esquece, os caras não pegam mais de 24. Então ele meio que ultrapassou uma idade de Europa, daquelas ligas mais importantes, mas que para a Rússia o 24 ainda serve muito. Então, mas chega uma hora ali que você ultrapassa uma idade que talvez um valor maior, um clube maior, já não vai te aceitar lá na Europa. É mercado, isso é o mercado. Cara, para mim é um bom negócio. São Paulo, bom negócio para ele. O problema é o elenco. Se tiver esses dois jogadores convocados, você pode sofrer um pouco. Mas dos males o menor. Quero saber quem que entra para a sexta, né? Por enquanto nada, estão ainda negociando com o Thiago Mendes, mas até agora nada. Só para não deixar passar, e a gente se estendeu aqui, a gente vai colocar a nossa agenda já em campo, mas só para dar o nome dele, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima. Foi ele que expulsou o Alan Ruschel de campo no jogo Juventude Internacional, quando o Alan Ruschel foi lá impedir que um louco de um torcedor entrasse em campo e batesse nos jogadores do Internacional. No fim das contas, ele, do Juventude, foi expulso, porque o jogador não pode agredir ninguém e tal, mas aí é nessa hora que o nosso glorioso árbitro Rodrigo José Pereira precisa de uma injeçãozinha de bom senso. Mas só uma coisa, ele ia passar, foi o VAR que chamou. Pois é, então o VAR chama ele ia usar a 18ª. O Rames é algo que vai dar trabalho para o São Paulo resolver agora. Porque, sem dúvida nenhuma, ele chega da Copa América maior do que saiu. A minha pergunta é, chega quando agora? Já temos uma resposta? Ainda não. A primeira pergunta vai ser agora... Essa é a primeira pergunta. Quanto tempo ele vai demorar para voltar? Você sabe que no barbeiro, às vezes, as pessoas contam muitas coisas, né? Ali fazendo cabelo e tal, cortando o cabelo. E a informação que me chegou de um amigo nosso que acompanha o canal é que a comissão técnica do Zubeldia ficou muito incomodada com a falta de comprometimento dele nos treinos, né? Agora, o problema está no São Paulo, na comissão, no Rames, me parece ser nele, porque quando meu pai dizia quando dois não quer, um não briga, então os dois tomavam tapa, né? Estão brigando aí, não interessa quem começou, tomava um tapinha assim, né? Para aí, separa e tal. E, cara, é um problema a ser administrado, porque ele sabe jogar bola. Precisa ver se ele vai querer jogar bola. Alguém que o convença disso. Muricy tentou, Carpini desistiu, voltou atrás, trouxe de volta. Tentou com o Dorival, não deu. Agora o Zubeldia lá em, sei lá, uma semana já viu, ó, não dá, não tá afim. E agora ele vai voltar. Alguma coisa tem que ser feita. A não ser que o universo trabalhe a favor do São Paulo, né? Que um clube da MLS ou ali um time que jogue a MLS pelo Canadá, que possa fazer o Rames morar nos Estados Unidos, que para ele vai ser bom, né? Já vai chegar na Copa ambientado, vai jogar a Copa do Mundo ambientado, e para o São Paulo seria maravilhoso que de repente, inclusive, não deve nada para ele, pega uma grana, resolve, acerta aqui, tira lá e resolve esse problema. Agora, o São Paulo vai ter isso, quando ele voltar, se ele estiver no banco, o São Paulo estiver jogando bem, vai voltar, põe o Rames. Eu fiz a brincadeira da chegada dele, mas tem um agravante no caso para ele, né? Que é o Rios, que é o Arias, os outros caras que jogam aqui. Exatamente. A gente vai começar a olhar, o Rios está em campo pelo Palmeiras ou está no banco já, à disposição, o cara nem pingou no Brasil ainda. Exatamente. Aí aquilo vai se transformar num negócio maior pro lado dele. Então vamos só aguardar para ver a volta,
Mas eu acho que os companheiros que jogam aqui no Brasil podem deixar a situação o dele ainda Arnaldo, pior. antes de sair de férias, até foi forte, usou uma expressão forte. Falou que os caras vão pegar ele lá e tal, conversar pesado, né? Chamar junto. Chegar junto e tal. Agora, cara, se ele jogar o que jogou na Copa América no São Paulo, ele ajuda muito. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo onde confirmou a venda, né, do Diego Costa. Já nem treina mais pelo São Paulo. Já vai dar tchau. Mas pro São Paulo foi muito bom, rendeu um bom dinheiro pros cofres, onde o São Paulo precisa, né? Entra dinheiro. Deu em cerca de 44 milhões de reais. É parcelado, mas o São Paulo vai tentar adiantar esse recebimento para que possa pagar a folha salarial, né, dos jogadores e contas e tudo mais. Agora, o grande problema que o São Paulo tem é o James Rodrigues, porque depois da atuação dele na Copa América, ele vai voltar e vai voltar com o status de um jogador que fez uma ótima Copa América, né? E agora o Zubeldia vai ter que ver o que faz. Aparentemente a comissão técnica do Zubeldia e o Zubeldia não gostam dele porque ele não treina com um empenho. Então a equipe concluiu que o treino dele ele não se esforça e assim não rende. Mas agora vai ter que ver o que faz. Eu vou torcer para ter alguma proposta para que ele seja vendido e o São Paulo faça pelo menos um pouco de dinheiro com ele para que o gasto financeiro com ele não seja tão grande, né? Porque retorno, além do que já foi dado de dinheiro, foi investido, não vai ter. Mas que tenha pelo menos uma compensação financeira. Mas é isso aí.